Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal, ok? Certo? Vou colocar o microfone um pouquinho mais distante aqui, acho que ele está captando, tá? O áudio, né? Qualquer coisa vocês me mandem mensagens dizendo como é que está. Tá? Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e assim você vai estar ajudando a gente a conquistar mais espaço na rede social e a gente avançar no nosso trabalho. Tá? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazer pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Para você que está ajudando e vai ajudar, com certeza, você merece. Muitas palmas para você. Muito bem. Nós vamos começar aqui um estudo. Vamos fazer uma breve introdução na série, diríamos assim, protocolo gnóstico, mas nós não deixaremos de falar sobre gnose. Nós vamos entrar em uma outra temática que é muito importante nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil e por aí vai. Né? Então, tem pessoas que têm leituras do mundo variadas, correto? Respeito quem faz leitura de outro jeito, mas eu não sou obrigado a concordar com essas pessoas. Eu fiz um vídeo agora recente sobre o meu posicionamento, tá? Sobre o que aconteceu com os brasileiros deportados estadunidenses, né? E a forma como foram tratados e como chegaram aqui. Mas esse vídeo eu estou vendo o momento certo de lançar ele, porque eu sei do ataque de pelanca que vai ter algumas pessoas. Né? Então, esse pessoal, como eu sei que vão fazer um monte de coisa, né? Se vocês verem barulho, o microfone ele vai captar. Tá? Algumas coisas, ele não é aquele microfone que não capta ruído, isso é raro. Né? Tem um outro aqui que a gente está tentando adaptar ele, para ver se a gente consegue. Né? Mas a gente está organizando toda a estrutura técnica do canal, toda. E aos poucos a gente está montando algumas coisas aqui, né? Com a sua ajuda, com o seu apoio financeiro, tá certo? Por isso que você é convidado a sempre ajudar. Muito bem. Então, o, o tema que nós vamos estudar essa série, eu não sei quantos vídeos vai dar, porque tem muita coisa, mas a gente vai tentar resumir, né? E o texto que a gente vai usar, inclusive, a gente não vai fazer leitura total do texto, nós vamos pular algumas coisas interessantes e tal, para ser um pouco didático. Depois que a gente terminar a série, eu vou colocar esse estudo lá no grupo do WhatsApp, para todo mundo ter acesso, que estiver lá no grupo, claro. Certo? Então, o tema vai ser esse aqui, ó, o código secreto do mundo. Ok? Código secreto do mundo. E nós vamos fazer esse estudo, gente, baseado em algumas coisas importantes que a gente precisa entender. Porque as pessoas, muitas vezes, elas saem de uma armadilha e caem em outra armadilha simplesmente porque as pessoas que estão lá estão dizendo que são despertos, que estão recebendo
informações de uma tal espiritualidade que eles não sabem o que é e nem quem é. Tá? Então tem um monte de loucura sendo dita por aí em nome de pessoas que acham que está tudo. Sabe? E aí a gente não. É por isso que eu me afastei do ocultismo, exatamente por saber que essa é uma das áreas onde mais se ocultam radicais, grupos extremistas, grupos de, que estão aí ligados ao nazifascismo, e eu estou fora dessa. Nesse barco não quero nem envolvimento com isso. Tá? Então nós vamos falar sobre o código secreto do mundo, e uma das coisas, dentre muitas, né, é a prisão em que a gente vive, né, a manipulação, o abate do gado, né, e a realidade oculta, entre muitas outras coisas. Correto? Tá? Então a gente vai iniciar vendo aqui uma. Todo mundo sabe que o Einstein ele foi muito conhecido por uma, uma coisa que ele fez, né, que é a equação, certo? Onde ele colocou E igual a mc ao quadrado, certo? Aí quando eu li o livro Uma Breve História de Quase Tudo, ele diz assim: nos termos mais simples, já li esse texto uns 3 ou 4 vídeos. O que a equação diz é que massa e energia possuem uma equivalência. São duas formas, tá, da mesma coisa. Energia e matéria. Tá? Energia é matéria liberada. Matéria é energia esperando acontecer. Ok? Então, mais simples, a energia são duas formas da mesma coisa, em termos simples. Tá? Energia é matéria liberada. Tá? Matéria é energia esperando acontecer. Portanto, é a mesma base teórica da substância e do ato, não é? Substanciado. Tá? Vai passando um carro-som aí, vai captar o som. Né? O microfone ele é de uma qualidade razoável, vai captar. Mas por que eu estou lendo essa equação do Einstein? O que ela tem a ver, particularmente, com o que nós estamos vivendo no momento? Bem, isso ao longo do estudo nós vamos perceber. Tá? Então vamos lá. Eu já vou passar aqui para o texto, porque aqui no texto também tem uma equação. Tá? Eu não sou físico, nem teórico, nem em sentido acadêmico, certo? Portanto, eu não vou me deter nesses aspectos aqui, tá? Que estão colocados aqui acima, né? Veja, essa equação sugere uma complexa interação entre diferentes propriedades físicas que afetam a densidade de um sistema. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó, certo? Eu vou, inclusive, fazer aqui uma marcaçãozinha, mas eu vou mudar aqui a corzinha, né? Vamos mudar aqui a cor para ficar uma cor assim mais diferente, né? Então, aqui, ó, a
densidade de um sistema. Eu já falei aqui várias vezes que o mundo, a nossa realidade e tantas outras que convivem conosco, tá? Elas são densidade diferente, por quê? Porque são frequências e vibrações diferentes. Continuando a leitura, diz, em especial levando em consideração a influência de fenômenos quânticos, tá? Campos eletromagnéticos e até mesmo do éter. Tá? Muito tempo, inclusive o Einstein teve que se retratar já no final da vida e admitir a ideia do éter. Ele havia jogado fora essa ideia. A equação, a equação proporciona um ponto de partida para refletir sobre relações interdependentes entre as constantes da física moderna, novas possibilidades tecnológicas e até mesmo interpretações mais profundas sobre a natureza da matéria e da energia. Tá? Vamos desmembrar mais profundamente esses aspectos. Então, ele começa aqui fazendo uma análise, né? Análise da equação dos seus componentes, tá? Onde D é a densidade, tá? É a quantidade de matéria por unidade de volume, tá? Isso a gente não vai entrar em detalhe. Massa, tá? A massa é uma variável central nesta equação, tá? A frequência, tá? Hertz, né? A vibração, certo? Representada pela velocidade relacionada à movimentação e oscilação das partículas no sistema. Velocidade da luz, tá? Como muitas equações fundamentais da física, age como uma constante limitante, estabelecendo um limite superior para a propagação da informação ou energia no universo. Tá? O éter é uma constante ou variável, certo? O éter é um campo ou substância subjacente que permeia todo o espaço, é um fator decisivo na equação. Portanto, dentro dessa equação aqui, ele é um fator decisivo. A constante de interação eletromagnética, tá? Certo? O alfa, né? Tradicionalmente associado à interação eletromagnética e à física, especificamente constante no acompanhamento do acoplamento eletromagnético. O beta, né? Que é a intensidade de campo magnético, tá? Certo? E aí, dentro dessa perspectiva da análise dessa equação, eu resolvi que a gente tinha que aprofundar as implicações desta equação dentro da filosofia e da metafísica. Tá? E é aí que começa a entrar uma questão importantíssima na nossa análise que nós estamos fazendo. Tá? Então vamos lá. Esta equação sugere, preste bem atenção, uma visão do universo em que tudo está interconectado por campos, tá? Vibrações e frequência. A noção de que o éter, tá? Ou um campo de energia universal, influencia as propriedades da matéria, pode ser vista como uma ponte entre a física e várias filosofias que propõem um universo interconectado e dinâmico. Tá? Em algumas tradições filosóficas ou espirituais, a ideia é que o universo é permeado por uma substância energética ou campo universal não é nova. No entanto, a ciência moderna ainda debate como este éter pode ser descrito. E aqui vamos
vamos lembrar uma ideia, né? Então, vamos pegar aqui uma ideia interessante, que é essa aqui, ó, tá? Eu vou mostrar isso aqui a vocês. Isso aqui, tá? é, é o mundo, né? Segundo a concepção de Ptolomeu e Aristóteles, tá? 1.600 anos dessa concepção aqui, ok? Então, aonde existia o mundo, tá? É, sublunar, o mundo abaixo da Lua, tá? Aqui, certo? E o supralunar, aquele que estava acima da Lua. Mas uma das coisas que ó, essa visão tinha era que tudo era permeado pelo éter. E o éter variava de intensidade ou de densidade, certo? Variava de densidade à medida que ele ia cada vez mais, diríamos assim, mais denso, até a uma densidade muito mais, diríamos assim, mais sutil. Então, o éter sempre foi um grande fator de debate no meio dos físicos, porque o Aristóteles e o Ptolomeu, quando olharam, quando começaram a fazer essa visão de que a Terra, só tem um detalhe, né? Que a Terra era globular. No entanto, ela não girava, não. Ela era estática e todo o resto era que girava em torno dela. Né? Tudo girava em torno dela, inclusive os astros errantes, tá? Marte, o Sol, tá? Enfim. Tá? Então, tudo ali, né, estava organizado nesse aspecto. Tudo estava relacionado à Terra. Tá? A Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, né? Certo? Saturno, que é o sétimo aí na esfera, eu já falei bastante sobre isso. Né? E, então, o que é que o Ptolomeu acreditava, e o Aristóteles também, de que existia realmente algo, né, que sustentava esses astros no espaço e que existiam camadas, anéis. Tá? Então, heterosféricos, né? Vamos chamar assim, porque ou hetersféricos. Tá? Estou criando aqui um linguajar para você entender, que seria exatamente o éter. Quando a física moderna chegou e o Einstein foi elaborar exatamente essa nossa equação, ele resolveu de que o éter, por ser um elemento que era muito usado pelos esotéricos, e da ideias meio misticistas, ele resolveu que um homem da ciência não podia se dar o luxo de colocar o éter no meio desse negócio. Então ele resolveu tirar o éter. Tá? Então, ele tirou o éter, mas aí, meu irmão, ele tinha que colocar alguma coisa para explicar. E aí começou a surgir a teoria, tá? Que é aquilo que nós temos hoje, certo? É, diremos assim, que é a gravidade geral, né? Por que que os corpos, né? Esses corpos que não eram chamados de planetas, mas apenas de astros errantes ou estrelas errantes,
por que que eles se mantêm no espaço. Tá? Então, para explicar mais ainda, eles precisavam criar um mecanismo que desse suporte a isso. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a Terra do centro. Não dá para explicar isso com a Terra sendo o centro. Né? Então, é a primeira coisa. Né? Começamos com a doidice aqui, tá, gente? Desculpa aí, mas uma das coisas que mais me irrita nessa câmera aqui é isso. Sabe? Ela tem uma boa qualidade, mas infelizmente ela, ela me atrapalha muito nos vídeos. Entendeu? Ela começa a fazer umas loucurazinhas aqui e eu sou meio. Aqui, opa. Então, essa é coisa que acontece. Se o Robson ficar muito satisfeito. Ela, por isso que eu não faço movimento brusco aqui, que ela entende que eu estou fazendo alguma coisa e tal, mandando ela vir mais próximo, ela sair, ela vir mais aqui e tal. Né? Então, como eles não tinham, se retiraram ela, que durante 1.600 anos tentou explicar como era que funcionava o sistema Terra, tá? E depois eles trocaram para o sistema solar. Mas o primeiro sistema é o sistema Terra, que é o que originalmente deve ser. O Sol foi colocado porque eles tinham que explicar como era que essa gravidade ela funcionava. Então, toda a gravidade só pode estar no Sol. Para isso, eles também tiveram que aumentar o tamanho desse Sol em tamanhos absurdos e dizer o que lá no Sol queimava. Tá? Vamos lembrar que isso, em tese, se chama teoria. Tá? Muito bem. Dito isso, você está entendendo os aspectos. Eu estou querendo ir lentamente explicando para a gente ir entrando em cada assunto, porque tem uma sequência. Senão a gente se perde e aí acaba depois as pessoas não entenderem. Tá? Há outro aspecto importante dessa questão aí olha, a noção de que o éter ou o campo de energia universal influencia as propriedades da matéria pode ser vista como uma ponte entre a física e várias filosofias que propõem, tá? Um universo interconectado e dinâmico. Em algumas tradições filosóficas, o espírito dá a ideia de que o universo é permeado por uma substância energética ou um campo universal não é nova. No entanto, a ciência moderna ainda debate como este éter pode ser descrito. Mas aí, né, nós vamos observe o seguinte: houve um escritor chamado Greg Van Braden, ou Braden, né, não sei em inglês. Né? Então, descreveu, ele escreveu um livro chamado A Matriz Divina. Tá? E a matriz divina nada mais é que um campo de energia que ele diz, né, em seu livro, que existe. Tá? Que existe essa matriz divina. Correto? Essa matriz divina existe. E que, portanto, essa matriz divina é aquilo que, né, faz que está por trás de todos os fenômenos que nós podemos dizer. Tá? Um outro livro interessante, eu não me lembro do autor, é O Campo, que também vai falar a respeito desse campo de energia que existe. Tem o livro é, esse livro foi o livro que inspirou o Bob Proctor,
Já ouviram falar, né? E ele diz que a ciência de ficar rico, nossa, entendeu? Durante muito tempo eu tentei ver se essa ciência de ficar rico funcionava. Não sei. Se funcionou com você, deixa um like aí se funcionou. Se você enricou, por favor, me ajude. Tá? Porque se você recebeu essa graça, faça isso prosperar em outras vidas. Então, ele diz que existe um campo de energia amorfa, tá? Que é, está esperando unicamente que algo aconteça para se tornar concreto. Tá? Então, existe um campo de energia amorfa, tá? Sem forma, que basta pensamento, vibrações e frequências, tá? Basta sentimento e essa energia se torna algo real e concreto. Estas ideias são muito parecidas com a expressão encontro de Rio. Se vocês ouviram um barulho aí caindo, é que os livros estão todos amontoados aqui na minha frente e eu costumo deixar eles todos organizados assim, que às vezes a gente precisa, né? Você já viu, né? Tá? Então, é, então, você vai entender isso quando você estuda filosofia. Isso é muito importante dizer, tá? Que é o seguinte: o que é que se Aristóteles falava? Ele falava de dois aspectos, matéria e forma. Então, ele dizia: cada objeto do mundo é constituído por uma matéria e uma forma. Esta não indica aspecto exterior e visível, mas a estrutura, a organização interna que faz com que o sujeito seja o que é. Tá? A matéria é passiva, ao passo que a forma, tá, coincide com a essência necessária. Então, a matéria está ali. E vamos lembrar que matéria é equivalente à energia. Okay? Eu comecei o vídeo explicando isso. Tá? Então, a matéria, certo? É energia. Energia que está esperando um ato. Né? Correto? Você vai perceber isso aqui. Né? Ora, existe uma matéria. Ok? Certo? Vamos ver se eu consigo me mexer e a câmera não se mover. Tá? Então, existe matéria. Ok? Matéria é a mesma coisa que você falar energia. Ok? Certo? Mesma coisa que você falar de energia. Então, é, aqui nessa matéria-energia existe uma potência para se transformar em alguma coisa. Tá? Mas você aplica um ato, certo? E ela se torna o quê? Ela toma forma. Matéria é energia, tá? Em potência.
mas ela precisa de um ato para tomar forma. Essa filosofia de Aristóteles, tá, tem muito a ver, ok, com o que a gente vai estudar. Tio Robson, o que tem a ver isso com a gnose? Muito. Nossa, eu nem imagino o quanto isso tem a ver com a gnose. Então, quando o escritor da ciência de ficar rico, ele fala que existe um campo de energia, energia amor, tá? Okay? Quando o Greg Braden diz que existe uma matriz, tá, divina, ele usa essa expressão mesmo no livro, e quando o outro escritor usa o campo, basicamente eles estão se referindo ao mesmo processo, à mesma instância. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Para você entender alguns processos importantes, que até para você entender a gnose, é importante que você se concentre nisso. Tá? A gnose não é algo desassociado daquilo que nós estamos hoje percebendo. No entanto, claro, você não pode nem tudo. Na ciência moderna, você pode pegar e associar com a gnose que está tudo ok, está tudo alright. Né? Tudo bem. Continuamos aqui. A consciência, olha aqui, ó, tá? Certo? E o campo eletromagnético. Se tomarmos a ideia de que o campo magnético, juntamente com campos eletromagnéticos, influenciam a densidade e a forma da matéria, podemos expandir a noção de que a consciência humana, ao interagir com esses campos, pode modificar, preste bem atenção que ele vai dizer aqui, tá? Ao interagir, pode modificar ou afetar a realidade observada. Ok? Essa perspectiva ressoa com algumas teorias da física quântica, tá? Como a teoria da mente quântica. Aqui, okay? Onde a consciência seria uma força fundamental que se entrelaça com a matéria. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma frase do Amit Goswami, um físico teórico indiano. Ele diz que tudo é consciência. Tá? É uma outra frase interessante para que a gente possa entender. Tá? Aqui, ó. Tudo, diz ele, é consciência. Okay? Tudo é consciência. Então, vou separar isso aqui para você entender o que está aqui embaixo. Tá? Então, isso tudo que nós estamos vendo aqui é energia. Ok? Tudo que nós estamos vendo aí atrás se chama energia. Tio Robson, energia, energia. Não é? Certo? Vamos lá. Então, ele vai dizer, outro elemento importante, as implicações cosmológicas daquela equação. Tá? Eu estudei bastante essa equação. Essa equação ela foi elaborada por mim, baseada em alguns estudos que eu fui fazendo. Tá? Eu não volto a repetir, eu não sou físico. Eu montei ela a partir de algumas observações. Mas eu não sou físico, vou repetir. Nem teórico e nem tampouco de formação. É um sonho meu um dia me tornar um físico.
Tá? Mas ainda não chegou esse momento, certo? Então, éter como meio de transmissão, tá? Olha só, de ondas eletromagnéticas. Na física clássica, o éter foi descartado, já falei isso, né? Por meio da transmissão de ondas eletromagnéticas, especialmente após o experimento de Michelson-Morley, a teoria da relatividade de Einstein. No entanto, nesta equação, esta que estou apresentando aqui, o éter volta a ser o conceito crucial. Ele pode ser interpretado como um campo que transmite ou media as ondas eletromagnéticas através do espaço, talvez algo semelhante ao conceito de campo de Higgs, né? Certo? Que é nos estudos que você faz, chamado boção de Higgs, ou de Higgs, né? Boção de Higgs, que é o momento que você vai observar ali algumas coisas quando você vai, vamos dizer, quando você vai entrando dentro do átomo, você vai chegar num momento que você vai encontrar um grande campo de energia, que é chamado isso, né? Ou que é chamado de campo quântico na física moderna, certo? É, outro aspecto importante é a interconexão é, entre gravitacional e o campo eletromagnético. Tá? A equação também sugere uma possível conexão entre os campos eletromagnéticos e gravitacionais. O fato do campo magnético e o éter influenciarem a densidade implica que pode haver uma relação entre as forças gravitacionais e as interações eletromagnéticas que não é inteiramente evidente nas teorias convencionais da física moderna. Tá? Portanto, a equação que eu estou apresentando aqui, é, a meu ver, ela não é uma equação que já tenha sido feita. Eu acredito que não. Tá? Como a teoria da relatividade geral de Einstein. Tá? Essa teoria da relatividade, tanto a teoria da relatividade como da gravitacional, né? Uma interação entre esses dois campos pode abrir novas portas para um modelo unificado que conecte a gravitação com o eletromagnetismo, o que é um objetivo de longa data na física teórica. Tá? Certo? É, se o éter influencia a densidade de sistemas físicos, sua presença poderia ter implicações sobre a cosmologia, tá? Especialmente em relação à expansão do universo. O éter pode ser um meio através do qual a energia escura e outras formas de energia fundamentais se propagam, ajudando a moldar a estrutura do cosmos. Como o éter afeta a densidade, ele poderia fornecer insights sobre a natureza da matéria escura e da energia escura, tá? Elementos essenciais no modelo cosmológico moderno. Vale dizer que o éter, por muitos, foi chamado de éter luminescente, né? Ou era por onde se propagava a luz. Depois o éter também tomou noção de espírito, né? Depois tomou noção de a caixa, certo? Então, quem estuda os fenômenos, a caixa, né? É preciso que a gente, diríamos,
Inclusive, tem um autor de um livro chamado Energia ao Quadrado, muito interessante também, né? Quando você estuda, né? Certo? Em que ele fica mostrando essa questão. Certo? Aqui eu não pretendo, claro, aprofundar esses aspectos, tá, gente? Porque o meu interesse, à medida que os estudos forem seguindo, você vai entender. Tá? E não estou usando aqui uma linguagem rebuscada para não criar dificuldade no entendimento que vocês vão passar a ter depois. Tá? Porque depois isso nós vamos entender no aspecto concreto disso. Tá? Ah, então vamos lá. Implicações práticas, tá? Dessa equação mostrada. Tá? Então, elas podem ajudar nas tecnologias avançadas de propulsão. Tá? A equação sugere que o campo eletromagnético, B, em conjunto com eta e outras variáveis, tem a capacidade de influenciar a densidade e as propriedades da matéria. Tá? Isso poderia ter implicações diretas em tecnologias avançadas como sistemas de propulsão que manipulam campos eletromagnéticos e interagem com o éter. Né? Imagina, né? Você imagina o seguinte, gente. Ora, vocês acham realmente que não existem seres que compreendem perfeitamente essas interações, como, por exemplo, os arcontes? Tá? Certo? É, imaginam vocês que eles não manipulam isso tudo? Tá? Então, é importante isso aqui. Ó. Também o avanço e a comunicação em comunicação e energia. O conceito de ETA como meio de transmissão de ondas eletromagnética pode levar ao desenvolvimento de novas formas de comunicação de redes de transmissão de energia. Né? O que o Tesla tentou fazer, mas disseram, né? Resolveram apagar o homem com as teorias dele. Né? Inclusive, uma vez perguntaram a Einstein como é que é ser um, um fenômeno, um prodígio, uma coisa assim. Né? E ele disse assim, ó, perguntem ao Tesla. Né? Porque ele queria dizer, né, que ele tinha concepções muito interessantes. Mas como ele não achou apoio, e quando ele construiu alguma coisa, foram lá e destruíram, né? Então, campos magnéticos elétricos podem ser usados para alterar a densidade de materiais ou até mesmo modificar suas propriedades físicas. Né? Então, isso poderia ter aplicações em materiais supercondutores ou novos tipos de materiais com propriedades físicas controladas a nível atômico. Ok? Muito bem. Eu vou passar outro ponto aqui. Né? Essa aqui é uma equação, tá? Certo? Aqui explica cada uma desses pontos, né? Mas eu não vou aqui entrar nesses aspectos do, do, dos elementos físicos, sobre pena de que eu cometa algum erro
aqui, e algum físico aí vem e diz assim, nossa, né, você viajou na maionese, né, certo? É, e aí, quando também a gente estuda aquela equação, aí vem outras coisas interessantes. Tá? Aí vem essa aqui, ó, realidade como frequência. Ambas equações implicam que a realidade não é uma matéria sólida. Então, preste bem atenção. Tá? A realidade, tá? Vou clicar aqui, não é matéria sólida. Mas se uma rede vibracional composta por frequências e campos, o éter e os campos eletromagnéticos são a base dessa rede, sugerindo que o mundo físico, e aqui é importante, tá? E é apenas uma manifestação de campos de energia. Tá, certo? Então, portanto, não existe matéria sólida. Isso é uma interpretação do nosso cérebro, tá? Certo? É. Vocês vão entender o quanto isso é interessante, pessoal, porque quando a gente vai estudar determinados aspectos, certo? E a gente vai estudar, eu diria assim, que a gente vai estudar determinadas, tipo, né, as ideias biológicas que falam sobre a chamada ressonância móvel. Desculpa a letra, tá? Só para anotar, certo? Ressonância mórfica, certo? Ou os campos morfogenéticos, você vai entender exatamente que existe um campo de energia, que mais uma vez volto a dizer, foi chamada de energia amorfa no livro A Ciência de Ficar Rico, foi chamado de matriz divina pelo Greg Braden, o campo, né? E o Amit Goswami chama de que tudo no universo é consciência. Tá? É importante que você entenda esses parâmetros, porque quando você vai ver como no passado os gnósticos é, tinham uma visão da cosmologia e da realidade, e quando eles diziam que a realidade é má, porque quem criou esta realidade é má, então vamos lá. O demiurgo, ele não é, diríamos assim, propriamente o criador da matéria, mas ele manipulou a matéria. Portanto, ele manipulou a energia. A energia de quem? A energia produzida pela Sofia. Tá? Pelo impacto da Sofia com a, o, o Kenoma, Terron, tá? Com o vazio, com o caos, que era assim chamado também. Ok? Então, o demiurgo, ele criou, aí você vai entender um pouco, né? Ele criou, ele pegou tudo isso e modelou uma realidade e criou nos humanos, nós vamos também ver isso, alguns aspectos de como nossa biologia é formada, nosso campo biológico, você vai entender que o tempo não existe.
tá? Ele não existe enquanto tal. O que existe é uma programação que nós temos dentro de nós, tá? Uma programação do qual nós nascemos, evidentemente, para existir numa densidade, depois sofrer um processo de transformação, que nós chamamos de, aqui nesse canal a gente chama de ressurreição, tá? Certo? Ressurreição, tá? Nada nesse nossa realidade se acaba, tudo se transforma, tá? Então, na verdade, não existe em tese, não existe um corpo físico sólido. É uma interpretação que nós fazemos, ok? O que o Demiurgo fez foi pegar a energia que tinha potencial de ser alguma coisa, ele aplicou o ato e deu forma à nossa realidade. Isso aí é importante você entender, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, gente, nós vivemos numa matrix. Mas não basta apenas dizer assim, nós vivemos numa matrix, tio Robson. Essa matrix, tio Robson. Basta dizer isso, tá? Você tem que é, ter coragem de verificar que essa matrix não é apenas algo, não é um simulador qualquer. Ela é um aprisionamento, porque há seres aqui dentro da nossa realidade que também estão prisioneiros aqui, tão quanto a nós. Mas a diferença é que eles estão numa densidade, numa frequência, tá? E vibração muito diferente, tá? Certo? Nós, seres humanos, por exemplo, quando você pega, vou lá tentar eu desenhar, mas vamos supor que eu fosse fazer um desenho aqui, né? Então, o desenho seria assim, deixa eu pegar aqui, vou tentar desenhar isso aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui algo como se fosse um quadrado, certo? E algo como se fosse um aspecto redondo. O que seria isso aqui? Não é o corpo, isso aqui é o espírito, ok? Certo? E isso aqui é a alma. O que é isso aqui? É o espírito, é o corpo, tá? Então, não é um corpo que possui um espírito, mas é um espírito que possui um corpo. É por isso que esse elemento aqui que vaza pelo nosso corpo se chama aura, tá? E é ele que produz o campo eletromagnético que nós temos, tá? Tanto o nosso corpo aqui, ele emite um campo eletromagnético como se fosse uma torus, tá? Ó, como se fosse uma torus, tá? Mas ela é produto do quê? Dessa energia espiritual, dessa energia almática e da energia corpórea. Então, se você acha que você é sólido, você está numa ilusão. Você, em última instância, você é um espírito, tá? Que está possuindo um corpo. Agora, veja, você não pode se fragmentar, porque se você se fragmentar demais, você não vai conseguir fazer o seu processo de ascensão. Isso é um dado
importante. A ascensão só acontece quando a gente começa a unificar em vez de fragmentar. E aí a gente começa a parear. Tá? Parear. Tá? A fusionar o nosso espírito com a centelha divina, que é um elemento crucial dentro de nós. Tá? É um elemento crucial. Então, a energia psíquica, ela não pode controlar o teu corpo, porque senão você se torna um psíquico. O seu corpo não pode controlar tudo, senão você torna um ilho. Você tem que ser alguém cuja energia espiritual é aquela que controla tudo. Né? Então, à medida que você compreende isso, você compreende o que ocorre na realidade. E por que esses seres chamados arcontes, eles manipulam essa questão. Tá? Mas vamos adiante. Okay? Vamos adiante. Então, se a realidade, tá, não é matéria sólida, tá? Então ele diz aqui, tá? Mas sim uma rede vibracional. Então, o que é que torna sólido ou não sólido uma coisa é o campo vibracional, né? Composta por frequência e campos. O éter e os campos eletromagnéticos são a base dessa rede, sugerindo que o mundo físico, tá, é apenas uma manifestação de campos de energia. Esse modelo ecoa teorias como o idealismo ou panpsiquismo, que vê a consciência ou o campo quântico como fundamentais para a manifestação da realidade. Foi a partir daí que alguns teóricos começaram a tirar aquelas ideias de que todo mundo iria ficar rico, bastava que você aplicasse os pensamentos, depois viram que isso não funcionava tão perfeitamente assim, começaram a dizer que era para usar os sentimentos, tem mais poder do que os pensamentos. Tá? E depois começaram a dizer que era para juntar as potências do pensamento com as potências do sentimento. Ok? Porque um emite campo elétrico e o outro emite campo magnético. Tá? Então, nós precisamos ter bastante cuidado quando nós analisamos essas coisas, porque algumas passaram a funcionar como panaceia para todos os problemas da vida. E não é assim que funciona. Outra coisa importante é o universo interconectado e multidimensional. Isso é importante por que, Rob? Porque muitos seres, como os arcontes, eles estão no campo multidimensional. Tá? A presença do éter, tá? Frequência e interação entre diferentes campos, tanto com o campo magnético como o campo eletromagnético, sugere que o universo não é apenas tridimensional, mas é possivelmente multidimensional. Tá? O que vemos como realidade física pode ser uma faixa limitada de frequência dentro de um campo multidimensional, o que implica que a consciência pode interagir com outras dimensões da realidade além da nossa percepção usual. Tá? Então, você veja que tudo está girando em torno da consciência e do éter. Porque quando você traz o éter para a equação
e traz também a consciência para a equação, aí você começa a entender algumas coisas interessantes. Tá? Isso é fundamental para que a gente estude o código secreto do mundo. Isso pode levar você a entender como você pode fugir da Matrix e fazer seu processo de ascensão. Tá? Porque você está aqui é, achando que você está num corpo físico, biológico, esse corpo eletroquímico, bioeletroquímico, ou biomecânico, né? Você vai entender que é uma percepção que nós estamos sendo condicionados. Tá? Outro aspecto importante, o papel da consciência. A consciência é a força fundamental da equação, nessa equação que nós estamos fazendo. Não apenas como um observador, mas como uma força modeladora da realidade. Isso sugere que vivemos em um universo onde a consciência tem o poder de afetar a matéria. Tá? A consciência tem o poder de afetar a matéria e o campo. Tá? Que bate com a teoria do observador da física quântica. O que é a teoria do observador da física quântica, tio Robson? É que eles fizeram um experimento, né, em que eles lançavam um, um, um feixe de próton em direção uma, a uma placa de metal, tá? E essa placa de metal tinha furinho. Não sei se estou reproduzindo tal qual. Tá? Tinha alguns furinhos. Então, eles entendiam que quando a pessoa estava olhando esse fóton, tá? Não era próton, não era esse fóton de energia, tá? Corrigindo, fóton, tá? Esse feixe de fóton, ora se comportava como partícula, ora como onda. Quando ele se comportava como partícula, quem definia isso? O observador. Quando a pessoa observava. Então, isso significava que a consciência interagia naquele aspecto. Né? Então, na hora que o observador estava olhando, ela se tornava partícula. Quando ele não estava observando, se tornava onda. Então, quando chegava na plaquinha, ela se transformava em partícula e atravessava os buraquinhos. Mas, quando não estava sendo observado, se tornava onda e ela atravessava de outra forma, mostrando que a interação da consciência com a energia. Tá? Isso é importante entender. Então, uma coisa só existe enquanto ela está sendo observada. Depois que ela deixa de ser observada, ela não existe, tal como a gente supõe. Tá? Isso é importante a gente entender. Correto? Aqui está querendo dar uma queda de energia. Querendo dar queda de energia aqui. Tá? Pessoal se pisca. Tá? A gente começa aqui a estudar e aí o negócio começa a pegar. Pega. Né? Se for verdade, a responsabilidade humana para com a realidade se amplia a partir dessa equação, pois nossas percepções, pensamentos e ações podem ter impactos diretos na forma do universo físico e quântico. Tá? Então, eu vou pular essas partes práticas, que são, né, e a gente vai bem aqui. Né, entendendo o seguinte, essa equação
com sua interligação entre massa, frequência, vibração, éter, campo magnético, consciência, oferece uma abordagem multifacetada, interdimensional, para entender a natureza da realidade. Vamos analisar como ela poderia ajudar a compreender a matéria, a energia e a consciência, a percepção espiritual e como ela se encaixa na visão gnóstica. Tá? A natureza da realidade. Tá? A equação sugere que a realidade física não é uma substância sólida e imutável. Tá? Isso é importante a gente dizer aqui. Né? Tá? Mas uma manifestação de frequências e campos de energia. Em termos como éter e frequência, indicam o quê? O que percebemos como realidade física, ok? Na verdade, uma projeção ou decodificação de campos de energia. A densidade, aqui marcada com a letra D, não depende apenas das características materiais, como a massa, mas também de interações vibracionais e energéticas entre os diferentes campos. Se as pessoas não entendem isso aqui, elas vão ter uma grande dificuldade de fazer esse seu processo de ascensão. Tá? Realidade como uma rede de campos. A equação implica que a realidade é composta de campos, como o campo magnético e o éter. E a matéria não é mais do que a expressão desses campos. Em vez de um mundo sólido e fixo, a realidade seria uma rede de energias interconectada, onde a frequência e a vibração moldam, veja bem, onde a frequência e a vibração moldam o que experienciamos como matéria e energia. Tá? Olha só. Tá? A realidade seria uma rede de energias interconectadas. Tá? Onde a frequência e a vibração moldam. Olha aqui, ó. Isso aqui é interessante, você percebeu? Okay? Moldam o que experimentamos. É a outra questão aqui. Percepção limitada da realidade. A equação sugere que a nossa percepção humana está limitada a uma pequena faixa de frequência. Né? Nós sofremos uma limitação, porque nós apenas vemos uma faixa de frequência. A realidade percebida seria apenas uma projeção de uma dimensão maior, muito além da nossa capacidade sensorial de entender e experienciar. Isso ressoa muitas teorias espirituais que falam de camadas ou dimensões não percebidas diretamente pelos nossos sentidos. Segundo ponto, tá? Como a equação explica a matéria, a energia, a consciência? Matéria como frequência. Olha, em vez de ver a matéria como uma substância física sólida, a equação coloca a matéria como uma manifestação de vibrações e frequências, tá? Representadas pelo F2 e V. Tá? E isso é semelhante à ideia da teoria das cordas na física, onde a matéria descrita como partículas vibrantes e também modelo quântico, que vê partículas como ondas de probabilidade. Tá? Probabilidade. Certo? É, energia e éter. Olha aqui. O termo éter, na equação, sugere que a matéria não é algo isolado, mas está imersa a um campo energético mais profundo que atua como um meio de propagação para todas as ondas de energia. Esse campo energético éter seria substrato através do qual a energia se manifesta e interage com a matéria. Pode-se associar o éter à ideia de uma energia fundamental,
como um campo quântico que permeia todo o espaço. Por isso, não existe espaço vazio. Tá? A consciência como a consciência e a interação com a realidade. A consciência não é apenas uma observadora passiva da realidade, mas ativa na modulação da proporção da matéria e energia. As constantes, tá? Tipo alfa, né? Interação eletromagnética, e beta, influência da consciência, implicam que a consciência tem poder de afetar a realidade física. Tá? Está em negrito aqui, mas eu vou grifar aqui. A equação sugere que, através da consciência, podemos interagir com os campos e alterar nossa percepção da realidade física. Isso ressoa com teorias quânticas, onde a consciência do observador tem um papel na, na colapsação da função de onda. Então, à medida que você observa alguma coisa, você acaba criando o colapso de onda. Tá? E na criação da realidade observada. No entanto, claro que isso não depende exclusivamente de um indivíduo em si, porque você pode mudar uma realidade é, temporária, aquela que está mais dentro do seu grau de individualidade, mas, de maneira geral, você não pode operar uma realidade que implica a interação da consciência de outros. Tá? A percepção espiritual, isso aqui é outro elemento importante. A percepção além dos sentidos. A equação sugere que, ao limitar-se a percepção de frequências e vibrações dentro de uma faixa restrita, tá? Como os 5 sentidos, nos desconectamos de uma percepção mais ampla, que incluiria dimensões superiores ou realidades espirituais. A visão espiritual, em muitas tradições, propõe que existe uma realidade superior, mais sutil, que é acessível apenas através de estados de consciência elevados, tá? Como meditação, contemplação, experiências espirituais, etc. Eu tenho muita reserva sobre isso, tá? Porque às vezes as pessoas podem fazer mistificações de coisas que não são tão verdadeiras assim, né? Eu vi muito isso no mundo da Umbanda, tá? O mundo físico como ilusão. Se a realidade material é uma projeção dos campos de frequência, tá? Se a realidade material é uma projeção dos campos de frequência, tá? A equação sugere que a matéria e as limitações espaciais e temporais podem ser uma ilusão, algo que a pessoa, com muitas visões espirituais e filosóficas, como o misticismo e o gnosticismo, que vê a matéria como uma prisão, tá? Do espírito, não da alma, do espírito. E a verdadeira realidade como algo não imaterial. Gente, esse é um termo meio que não, nós não deveríamos usar, né? A gente usa como uma tentativa de que as pessoas às vezes não conseguem, mas não existe algo que não seja material, porque nada precede a matéria. Porque matéria e energia se equivalem. Então, portanto, ah, isso é um conceito que é. Agora, aqui na compatibilidade com a visão gnóstica, o gnosticismo é uma tradição espiritual antiga, vê a realidade material como uma ilusão criada por um demiurgo, um criador inferior que aprisiona a alma em corpo material. A libertação espiritual acontece através do conhecimento direto da verdade e da transcendência da matéria. Ok? O gnosticismo propõe que a consciência deve ser desperta, tá? Para essa realidade superior, além da aparência material. Ok?
para alcançar a verdadeira liberdade. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que a realidade é uma ilusão. Tá? A equação, aí apagou a luz agora, tá? Apoia essa visão ao sugerir que a realidade física, que percebemos, tá? Voltou, tá? Não é sólida, mas uma projeção de campos de frequência que podem ser moldados pela consciência. Isso se alinha com a visão gnóstica de que a matéria não é a verdadeira realidade, mas uma camada superficial e enganosa. Tá? A consciência como fonte de libertação. Tá? No gnosticismo, a consciência ou gnose e o caminho para a libertação espiritual. Tá? É o caminho para a libertação espiritual. Então, a consciência como fonte de libertação. Tá? Da mesma forma, a equação sugere que a consciência é um fator central para compreender a realidade, alterar nossa percepção de mundo. Se entendermos a interação entre a consciência e frequência, podemos acessar outras dimensões de existência além da limitada percepção dos nossos sentidos físicos. Tá? E para finalizar, tá? Éter como meio espiritual. A presença do éter na equação também se encaixa bem com a visão gnóstica, onde o éter pode ser visto como um meio espiritual ou energia que permeia toda a existência, conectando a matéria com as dimensões superiores da realidade. O éter seria canal, tá, que conecta a consciência divina com a realidade material e poderia ser interpretado como uma substância espiritual que liga o mundo, que liga o humano ao divino. Então, vejam que o nosso estudo, esse primeiro estudo, está falando enfatizou muito o aspecto da consciência do éter, certo? E dos campos, o campo elétrico e o campo magnético, ok? Então, eu espero que você não perca o próximo estudo, porque mais aprofundamento nós vamos trazer para você, tá certo? Devido a essa falta de energia, a gente vai interromper o vídeo aqui, tá? A gente volta com mais estudos para a gente entender como descobrir o código secreto do mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo.